Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo, uma reflexão. E o tema de hoje será Em Louvor do Equilíbrio, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Palavras de Vida Eterna. Antes de iniciar a reflexão de hoje, vou convidar todos para fazer uma leitura rápida aqui, para que possamos amenizar. E esse livro que eu escolhi agora é Agenda Cristã, também psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Abrindo uma página aqui, chegamos até o título que está no capítulo 25, que se intitula Suba Mais Alto. Não lhe fira a calúnia, viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência do serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Eu acrescento aqui que seja. Esse capítulo é muito interessante, Suba Mais Alto, porque ele realmente nos incita, nos reforça em nós a necessidade de que tenhamos atenção àquilo que é importante para o nosso espírito, àquilo que é importante para a nossa elevação espiritual, moral e intelectual. Muitas vezes nos deixamos declinar, deixamos em situação desanimada, talvez, ou nos deixamos numa situação de uma maneira derrocada, em face de críticas, em face de perturbações, em face de incômodos. E o que devemos fazer, como nos orienta aqui André Luiz, é que a gente pare para pensar no que realmente é relevante. A crítica de alguém, algo que lhe trouxe um desconforto, ou a nossa própria consciência, sabendo que o dever foi cumprido, sabendo que procurou fazer o melhor possível para que pudesse se elevar. E se elevar significa levar caridade, levar amor. Então, aprender também. E aí fica aquele ensinamento de André Luiz para todos nós, né? O quão é importante que a gente possa desvencilhar daquilo que vem de fora para se importar mais com aquilo que está dentro de nós, né? E há um ponto muito importante, eu acho que até esse texto veio bastante, de uma forma bem promissora para variar, porque ele acaba nos trazendo, é possível fazer um link bem interessante com o título do trabalho de hoje, do estudo de hoje, que é o tema Em Louvor do Equilíbrio. Porque nós precisamos buscar o equilíbrio, precisamos nos equilibrar diante das situações. Quantas vezes as situações externas nos veem como um turbilhão, nos veem como um assalto, como de uma maneira, não digo assalto no sentido de furto, um assalto no sentido de nos pegar de surpresa, nos vem de uma maneira violenta, súbita, e nos causa algum transtorno, algum abalo, e aí nos perdemos o equilíbrio. Às vezes nos deixamos levar por uma irritação, por uma raiva, por um desconforto, ou por palavras mal colocadas, ou pensamentos não tão elevados, talvez. Isso por conta da falta de equilíbrio, né? Então é muito importante que tenhamos uma blindagem externa, nos blindemos para que possamos manter o nosso crescimento intelecto-moral tão necessário, como foi colocado aqui pelo Espírito André Luiz no livro Agenda Cristã. Bom, antes de fazer a leitura da proposta por Emmanuel, vamos elevar então nossos corações, agradecer
pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de mãos dadas em espírito, vamos colocar assim. Agradecer aos nossos irmãos de luz, os mentores espirituais, essa espiritualidade sublime que cuida do nosso planeta, que nos acompanha nesses momentos tão complicados da vida, em que precisamos nos sentir acolhidos, precisamos sentir que temos um conforto de alguém que nos ampara, que nos ama, que nos acolhe e que nos direciona para o caminho da luz. Esse alguém dado pelo nosso amado Pai, nos trazido pelo nosso Pai, é o Divino Mestre Jesus. Que possamos estar com Ele nesse momento, com Ele e com a sublime espiritualidade, pois sabemos que, se estivermos com Ele nesse momento do nosso estudo, estaremos diretamente ligados ao amado Pai, a Deus. Então, com as mãos dadas em espíritos, amados irmãos e irmãs, que possamos iniciar as reflexões de hoje, envolvidos em paz, envolvidos em amor, envolvidos em muita alegria e com muita vontade de aprender aquilo que Emmanuel vem trazer para todos nós. Nessa paz, nesse amor e nessa luz, agradecemos mais uma vez. Que assim seja. Bom, feita já a leitura inicial, eu acho que vale muito a pena a gente percorrer esse texto de Emmanuel. São 3, 4, 6, 7, 9 parágrafos praticamente, tão pequenos, tão simples. E Emmanuel, para nos trazer essa mensagem em louvor do equilíbrio, ele se baseou numa passagem que está nos Efésios, no capítulo 4, versículo 31, onde se lê: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda malícia. Ou seja, isso tudo é necessário que saia de nós. É necessário que às vezes a nossa ira, a nossa raiva, a nossa irritação, nossa cólera, nossas mágoas, é necessário que elas saiam de nós para que possamos nos manter equilibrados e nós possamos efetivamente progredir. E assim, Emmanuel vem desenvolvendo o tema, começando da seguinte forma no texto. Na própria senda comum, surpreendemos a ação do equilíbrio que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Nas cidades litorâneas, diques reprime o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Nos grandes edifícios modernos, para-raios seguros coíbe o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Ou seja, nesses 5 parágrafos iniciais aqui, Emmanuel já começa a nos alertar que, por mais que hajam perturbações exteriores, assim como nós lemos lá no texto de Agenda Cristã de André Luiz, sempre há alguma coisa que permite, que colabora para que não haja uma destruição, não haja uma perda, não haja algo que vá comprometer aquilo que chamamos do equilíbrio tão necessário. Ele coloca ali no edifícios modernos, temos os para-raios seguros protegendo de um impacto de faíscas elétricas, ou seja, o prédio, a par de qualquer tempestade que esteja lá fora, ele está em equilíbrio. Fala das cidades litorâneas, onde aqueles diques, onde nós temos muitas vezes alguns quebra-mares que evitam com que o mar furioso atinja até a orla, até a área da... Enfim, causam danos. Ou seja, esses diques acabam permitindo com que as áreas litorâneas mantenham o seu equilíbrio. Olha só que interessante como é que ele começa a fazer comparações bem simples do nosso dia a dia. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Ou seja, não vivemos numa sujeira, não vivemos numa imundície, porque hoje as condições sanitárias que a sociedade já atingiu, claro que há locais ainda que carecem ainda de toda uma atenção,
mas já possuem recursos que nos permitem viver numa condição muito melhor do que certamente era há milênios atrás. Então tudo isso remonta ao seguinte: algo nos impele a manter o equilíbrio. E o que nos ajuda a manter o equilíbrio? No caso de uma cidade litorânea, como ele colocou ali, um dique. No caso da parte dos detritos nossos mesmo, de esgotos, né? Temos sempre algum local ali dedicado para isso. Se formos ver a história, até havia na Idade Média, por exemplo, locais em que as pessoas depositavam todo o esgoto ali, né? Até mesmo na Idade Média tinha isso. Então, sempre há alguma coisa que permite com que haja o equilíbrio, que nós mantenhamos em equilíbrio. E dessa forma é que Emmanuel vem nos trazer esse texto. E ele vem nos trazer de uma forma muito interessante. E assim ele completa: entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa. Olha só que interessante. Nos meios físicos, muitas vezes nós temos barreiras que impedem certas coisas, que tirem o nosso equilíbrio. Porém, quando nós nos adentramos em outras situações, que não necessariamente nessas barreiras, mas nas barreiras, ou seja, nas questões do espírito, nem sempre nós colocamos barreiras necessárias para que mantenhamos nosso equilíbrio. E aí o que ocorre? Libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Ou seja, muitas vezes, nesse lodo da maledicência, no lixo da mágoa que nós vivemos, acabamos que prejudicamos a nós mesmos e prejudicamos a outros. Ou seja, nos perturbamos com as situações externas ou as situações até mesmo internas que fazem com que nós percamos o equilíbrio, percamos a condição de estabilidade, e isso acaba gerando um desconforto, gerando alguma coisa que para nós também, ou então para alguém, né? E ele continua: quantas enfermidades nascem nos pântanos da amargura, e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera? Impossível enumerá-los. Ou seja, se não tivéssemos, né, esse extravasamento da cólera, ou seja, se tivéssemos barreiras mentais contra certas situações que nos causam uma perda de equilíbrio, uma perda de um equilíbrio emocional, vamos colocar assim, né? Quantas coisas nós poderíamos evitar? E é isso que ele vem justamente levantar para a gente. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade. Aqui ele já começa a mostrar para nós qual seria a receita adequada, qual seria a forma que nós poderíamos colocar de implementar barreiras mentais contra situações externas ou até mesmo internas que nos levassem ao desequilíbrio, que nos levassem à cólera, que nos levassem à situação de ira, muitas vezes das quais nós perdemos completamente a situação do nosso eu. Na psicologia, por exemplo, não é a minha área, mas existe um chamado sequestro emocional, do qual a gente tem atitudes absurdas. Perdoe-me aqueles que são da área se eu estiver colocando alguma coisa que não seja tão perfeita em termos de definição, mas um sequestro emocional, o que é? Uma atitude que nós temos e muitas vezes nem sabemos que somos capazes de ter esse tipo de atitude diante de uma situação inesperada, diante de uma situação em que nos exige uma reação rápida. Isso é chamado um sequestro emocional. E quantas vezes nós, por conta de uma ira, por conta de uma situação de inconveniente, nós somos levados a perder totalmente a noção. Na nossa mente, nós temos aquilo que nós somos e conhecemos. Nós temos aquela parte também de que nós somos, mas não nos conhecemos. E temos aquilo que nós somos e aquilo que as pessoas nos conhecem, nós não vemos. E temos aquilo que nem as pessoas nos veem, sabem de nós e nem sabemos nós mesmos, porque temos ainda que nos descobrir. São várias faces que nós temos da nossa parte, do nosso eu, em que
muitas vezes, quando mergulhamos naquilo que ainda é obscuro para nós, ainda é obscuro para outras pessoas, acaba gerando, talvez, nesses domínios, reações meio, eu diria que adversas e que pode levar a uma situação de ira, uma situação complicada, que se nós tivéssemos cultivado uma situação de equilíbrio, poderíamos muito bem evitar. É muito interessante que ele coloca que enquanto nos lados físicos nós implementamos barreiras, nós colocamos contenções, nós criamos esgotos, nós criamos pias, né? Ou então, como ele coloca ali, diques para reprimir o mar violento, ou então tantas outras coisas. Por exemplo, descidas de serra, aquelas saídas assim de emergência para um caminhão que perca o freio, isso tem tanto hoje numa engenharia moderna maravilhosa. E o que nós fazemos no nosso lado mental? O que nós fazemos para poder evitar situações críticas em que a gente não se controle? E aí Emmanuel realmente nos traz a solução. Evangelho. Porque no momento em que nós temos equilíbrio, no momento em que nós temos algo a nos amparar, nós temos aquele sustentáculo, aquela sustentação necessária para que as nossas emoções estejam baseadas em algo que realmente fundamente, de uma maneira moral, intelectual, qual será a nossa reação a partir de uma incitação, a partir de uma motivação que às vezes nem sempre é tão feliz. Se nós tivermos uma base fundamentada no Evangelho, tudo isso melhora. Lembremos do nosso lar, quando André Luiz conta que desencarnado, ele começa a ficar tão perturbado de tudo aquilo que estava acontecendo, e aí chega, então, um grande amigo espiritual, toma um copo de água, e ele coloca aquela água ali, e ele começa, que remédio é esse? Nada, água. É só para parar de falar, só para a gente refletir, só para que a gente possa pensar antes de falar qualquer coisa, não se extravasar, não sair totalmente, enfim, perdemos o nosso eu por às vezes uma situação que nos leve a isso, mas procurar manter o nosso equilíbrio. E tendo o Evangelho como base, como sustentáculo, como a fundamentação dos nossos princípios morais, muitas vezes nós vamos hesitar. Alguém nos traz uma situação crítica, alguma situação de ódio, de raiva, vamos supor assim. E qual é a reação muitas vezes que temos? Nossa, me falou desse jeito comigo? Não, eu tenho que rebater. Eu tenho que dar a contrapartida. Né? Mas se nós temos o Evangelho como base, vamos pensar 2 vezes. Será que o irmão que trouxe essa situação para a gente, será que o irmão que nos agride, que nos ataca, ele está numa condição adequada? Será que ele não é digno da nossa indulgência, da nossa benevolência, do nosso perdão, que é aquilo que define a caridade? Será que muitas vezes o nosso silêncio, que às vezes bate no orgulho de alguns, não é necessário para que indiretamente a gente faça uma caridade para com o irmão? Pensemos bem, no momento em que estamos recebendo uma ameaça, momentos em que estamos sendo ofendidos e nos colocamos de uma forma, vamos dizer assim, indiferente. Quando eu digo indiferente, é uma situação em que nós deixamos claro a lamentação por aquela atitude. Não acabamos nos dando um exemplo? Nós podemos tirar isso pela situação de pais e filhos. O pai que muitas vezes chama a atenção do filho, briga com ele por uma atitude que ele fez, muitas vezes o filho recebe aquilo com choro, com desespero, às vezes até com raiva e com vontade de fazer de novo. Mas às vezes o pai, quando chega e olha aquilo com ar de decepção, o filho já percebe, nossa, o que foi que eu fiz? Então, são reações diferentes que justamente mostram a nossa condição mental. Como está o nosso halo mental, como está a nossa condição de equilíbrio mental para que possa reagir às intempéries que vêm externamente. E ele vai continuando assim: à frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz, falando para o bem
ou silenciando na grande compreensão, como eu estava dizendo antes, né? Porque em ti, que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Lembremos então da mensagem do Cristo, né? Cristo poderia muitas vezes ter atacado, muitas vezes poderia ter rebatido de uma maneira violenta, de uma maneira grosseira, mas o que temos nos escritos é que ele muitas vezes rebatia de uma maneira inteligente, de uma maneira com amor, de uma maneira com aquela indulgência, aquela benevolência, no qual levava uma paz para aqueles que estavam atacando e simplesmente desconfiguravam aqueles que traziam situações ruins para eles. Então, amados irmãos e irmãs, o que é importante para nós para mantermos equilíbrio? O que é importante, efetivamente, é que possamos ter uma base focada no Evangelho. No capítulo 4 do livro Mecanismo da Mediunidade, trata da matéria mental. Trata daquilo que exalamos quando nós nos dispusemos a colocar a nossa irritação, quando nós expomos, ou nós alimentamos o nosso ódio, a nossa raiva, e até expelimos isso de maneira externa para outras pessoas. Lá deixa claro, por exemplo, o seguinte, que a nossa matéria mental, aquilo que criamos, acaba formando algo no entorno de nós que pode vir até ser uma matéria escura, densa, e essa matéria, dirigida, por exemplo, a uma outra pessoa, pode até agredir, pode até fazer mal, pode fazer passar mal. Um certo irmão nosso, ele outra vez escreveu um texto muito interessante, em que uma mãe atacava um menino com palavras, não batia, mas usava palavras de um rigor tão absurdo, de uma maneira tão brutal, que aquilo gerava uma matéria mental tão pesada que quando atingia a criança passava mal. Passava mal não porque tivesse comido algo ruim, não porque tivesse tido uma situação de enjoo, de doença, mas simplesmente por receber aqueles fluidos, aquela energia entenebrecida, aquela energia, como diz alguns textos também, aquela energia assim, que denegria de toda forma, né? Aquelas palavras que estavam chegando na criança. E a criança passava mal, vomitava, era o termo certo. Enfim, o que nós fazemos? E aí fica realmente uma mensagem interessante para que possamos concluir o estudo de hoje, que seria o seguinte: imaginemos, irmãos e irmãs, que se todos nós, claro, somos imperfeitos, mas se tirássemos um pouquinho do nosso tempo para que pudéssemos tentar equilibrar nossos pensamentos focando no amor, na caridade, na paz. Imagina se todo mundo fizesse isso. Como que a psicosfera do planeta ficaria? Porque se eu tenho condição de modelar a minha psicosfera, gerando luz, gerando amor, gerando caridade, gerando formas de pensamento de amor, de paz, que criam conexões mentais com a espiritualidade superior, imagina se todos pudessem fazer isso, qual seria a psicosfera do nosso planeta? Certamente seria maravilhosa. Que possamos então, meus irmãos e irmãs, de maneira produtiva, não só para conosco, mas principalmente pela caridade que façamos com o nosso próximo, buscar o equilíbrio, buscar a aplicação do amor, da caridade que praticou Jesus e que nos ensinou Jesus. Porque com esse equilíbrio é que vamos ajudar a nós mesmos e vamos ajudar ao próximo e vamos ajudar o nosso planetinha que precisa tanto. Elevando nossos pensamentos a Deus, aos Mestres Jesus, agradecemos pelo estudo de hoje, por estarmos aqui juntos, por estarmos nesse momento em que nos refletimos a necessidade de equilíbrio para que possamos praticar a paz, o amor e a caridade. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a todos e que a paz esteja com todos nós. Que assim seja.